A próxima coisa é planejar sucessões e interações. Como a gente disse, nós não curtimos muito a ideia daquela horta bonitinha, sabe? Aquele canteirinho de cenoura, canteirinho de alface, canteirinho de beterraba, canteirinho de rabanete. A gente não curte muito essa ideia porque a experiência, a prática nos mostrou que não é nem de longe a melhor solução. Certo? Observe essas figuras que vocês estão vendo do lado direito. A presença da Tagetes é onipresente, tá vendo? Tagetes é onipresente. Mas tem outras flores, certo? As culturas mais ou menos misturadas, tudo bagunçadinho. É assim que deve ser. Pode parecer contraproducente, porque a gente costuma ver essas hortas muito limpinhas, né? Mas não é o ideal, gente. O ideal é igual isso que vocês estão vendo aqui. Não interessa o tamanho da sua horta, a localização. Idealmente, sempre misture as plantinhas. E sempre coloque flores, temperos, chazinhos, certo? Uma citronela ali, uma citronela acolá, sem medo de usar tagete, ou qualquer outra flor. Tem muitas flores bonitinhas que você pode plantar. Muito chazinho, muito temperinho, sempre. O cheiro confunde e afasta os insetos. Mas vamos lá. Vamos falar sobre sucessão e interação. Essa parte é muito importante, pois o plantio contínuo de uma mesma espécie ou da mesma família de plantas pode fazer com que os nutrientes do solo se esgotem. Por exemplo, eu plantei cenoura, depois eu não posso plantar salsinha, são da mesma família, né? Evita. Correto? Eu plantei couve-flor, depois eu vou plantar repolho. Não rola. Na verdade, é a mesma planta, só que sofreu modificações. Então, a gente tem que evitar. Plantei alho, depois plantei cebola. Não vai dar certo, gente. Evita plantar plantas que sejam da mesma família, uma em sequência a outra. Ou mesmo plantas que sejam diferentes. Por exemplo, cenoura e depois beterraba. Qual que é o problema? O problema é que as duas são raízes. Então, elas tendem a consumir os mesmos nutrientes. Então, você tem que variar para dar uma descansada no solo, para não deixar as pragas tomarem conta. Tá certo? Recomenda-se também sempre revolver e afofar o solo após a colheita. Gente, o segredo do alface grande é exatamente afofar o solo. Você pode fazer com a mão ou tem umas espécies de ancinhos que você deixa o solo fofo. A cada 2 semanas dá uma afofada no solo. Isso vai fazer uma diferença enorme. Lembra quando a gente falou para colocar areia no solo? Exatamente para manter o solo fofo. O solo fofo é muito importante, porque a raiz respira, a raiz cresce, a planta também cresce, correto? É importante conhecer a família de plantas que deseja cultivar. Então aqui nós fizemos uma lista básica. Não é uma coisa assim, oh meu Deus, mas de um modo geral, tudo que as pessoas normalmente plantam está aqui. Fabáceas, também chamadas leguminosas. Feijão, soja, amendoim, grão de bico, ervilha, vagem, guandu. Essas são ótimas porque elas injetam nitrogênio no solo, certo? Sempre que você puder plantar alguma fabácea, normalmente na horta pequena, pelo menos vagem dá para você plantar. Amendoim também existe essa chance, né? A partir do momento que o tamanho da horta cresce, já aumenta a possibilidade de plantar fabáceas. Poáceas, as gramíneas. Milho, arroz, trigo, cana-de-açúcar, centeio ou aveia. Dessas, o mais provável que você planta é milho, certo? Eles se dão bem com as fabáceas. Solanáceas. Esse é um clássico de toda a horta. Temos a batatinha, tomate, o jiló, a berinjela, as pimentas, o pimentão. Essas você pode plantar tranquilamente e sempre procure plantar no meio de outras plantas, porque os insetos gostam muito delas, né? E eles vão concorrer com você. Cucurbitáceas, outro clássico. Abóbora, melão, melancia, chuchu, pepino, bucha. As euforbiáceas, como a mandioca, a mamona, o mamão, a seringueira. Dessas, a mandioca é o que normalmente se planta em hortinhas. Eu recomendo sempre, se você for plantar mandioca na sua horta, escolha uma mandioca de qualidade. Não vai pegando qualquer rama, não. Se der, compre. O Mercado Livre tem, Shopee também tem. Até esses sites mais comerciais têm para vender ramas de mandioca tipo a BRS 398, 399, 396, 400, 401. Que são as mandiocas coloridas, amarela, creme, vermelha, laranjada, são muito mais nutritivas. Da mesma forma, se você for plantar batata doce, não compra aquela branquinha não, da casca branca, aquilo só tem amido. Procure plantar, nem que seja, né, algumas, batata doce laranja, batata doce roxa, muito mais nutritivas, com sabores diferentes, cheiro diferente. Evita que você enjoa.
Se você tem uma batata doce creme, uma batata doce branca, uma batata doce amarela, uma batata doce laranja, uma batata doce roxa, você vai ter cores diferentes, sabores diferentes, nunca vai enjoar de batata doce. Então, faça isso. Tem umas espécies de mandioca da folha roxa que são ótimas, certo? Ajuda a deixar a horta colorida, ajuda a deixar o seu prato colorido e, portanto, mais saudável. E tá, às vezes custa alguma coisa, mas não é tão caro assim. Compensa. Vamos lá, aráceas. Gente, as aráceas são importantíssimas. Taro, que é o que as pessoas chamam de inhame. Muito bom. Taioba, fantástico, uma das plantas no mundo mais ricas em vitaminas do complexo B. Certo? O cará, nossa senhora, extraordinário. O mangarito, a jícama, né? Que tinha um nome, eu esqueci, que se chamava, que eles plantavam. Minha avó, tadinha, eu tentei plantar, mas, bom, não sei se eu já contei que eles roubaram minhas terras, né? Então, eu não pude colher a tempo de dar para minha avó. Como é que chama? Jacatupé, isso. Ela é chamada jacatupé. Era comum no Centro-Sul, depois desapareceu. Mas ela voltou chique como rícama. Jacatupé é fantástico, que pode ser plantado também, né? Então, sempre procure as punks, as chamadas punks. Eu vou fazer um videozinho só sobre punks. E eu creio que vocês vão adorar. Tem muita coisa interessante nessa área. Mas voltando, as convuláceas, a batata doce e o espinafre d'água. Espinafre d'água, gente, se vocês conseguirem muda, nem que seja por esses sites, plantem. Qualquer área brejosa, é uma planta muito nutritiva, muito comum na Ásia. E a batata doce, eu sempre sou fã dela. Batata doce pode produzir 80 toneladas por hectare em condições ideais. Então, isso é 8 quilos por metro quadrado. A batata doce produz muito, você pode plantar ela dentro de um saco. Você vai colher quantidades e qualidades enormes de batata doce. A mandioca também você pode plantar ela dentro de um saco. Certo? Você vai colher muito. A batata doce, além da batata doce, a rama pode ser consumida. É alimento para galinha, se você tiver suas aves. Então, é uma planta que não deve faltar numa horta. As brássicas, outro clássico de horta. Brócolis, couve, couve-flor, repolho, rabanete, nabo, rúcula, agrião. Agrião não, perdão. O agrião sim. O agrião. Não, o agrião do Chile. O rabanete é interessante que ele produz em 21 dias. Ele dá gosto. A cenoura leva um pouco tempo mais. A beterraba também. Mas o rabanete ele produz em 3 semanas. Então ele dá ânimo de você ver a sua horta produzindo. Rabanete, você aproveita o rabanete, né? A raiz, você aproveita a folha. Dá uma salada excelente. Por falar em salada, podendo, nem que seja em vaso, plante um pezinho ou outro de limão. Certo? Sempre recomendável. Apiáceas, outro clássico de horta. Cenoura, coentro, salsinha, mandioquinha, erva doce. Funcho, né? Asteráceas, alface, clássico, chicória, escarola, girassol, serralha, margaridão. Certo? Toda horta tem. Zingiberácea, gente, é muito fácil plantar o gengibre. Muito fácil. Cúrcuma também. O ariá, recomendadíssimo. A araruta. Certo? São plantas que você pode plantar em pequenos espaços. As lamiáceas, como a hortelã. Vou falar um pouquinho sobre a hortelã, gente. A hortelã, ela só é amiga dela mesma. Se plantar ela com qualquer outra planta, em algum momento ela vai crescer e vai matar outra planta. Então ela tem que ser plantada sozinha e isolada. Lembra, misture as plantinhas, menos hortelã. Nunca plante hortelã com nenhuma outra planta. A outra planta vai morrer. Então a hortelã você tem que plantar num cantinho à parte, num vasinho à parte, num canteiro à parte, porque ela mata qualquer coisa que não seja outra hortelã. Vale o mesmo para a menta. Também da família das lamiáceas. Basicamente tempero. Manjericão, orégano, tomilho, alfavaca, chia, todas essas plantas são da família das lamiáceas. E elas têm cheiros, têm perfume, muito interessante você tê-las na sua horta pelas questões que eu já expliquei, né? Que é importante ter uma horta colorida, bonitinha. Vamos para o próximo.